Fala, people! Tudo bem? Mais um podcast O Mercado, hoje com uma visita ilustre, Nadir Bosch. Aqui é longo, hein? Ex-atleta olímpico, recordista francês nos 1.500, 2.000 e 3.000 metros, 9 vezes campeão francês e top 10 mundial durante 7 anos. Além disso, ele foi cônsul da França e hoje é gestor de futebol. Um papo bem interessante. Nadir, obrigado pela visita. Eu que agradeço. Sinta-se à vontade. A ideia é que a gente possa bater um papo bem legal e eu quero tirar o máximo de insights dessa cabeça, dessa experiência aí. Primeiro eu quero saber como que foi a tua carreira, né? Por que virou atleta olímpico? Como que cresceu? Porque quando eu imagino, assim, França, imagine, assim, tipo, uma educação excelentíssima de base, as pessoas talvez lá voltada para ir para o mundo corporativo, né, para ir para um mundo privado ali, né, crescendo no privado, e tu desenvolveu carreira no atletismo, desenvolveu carreira no esporte. Me conta um pouquinho onde você cresceu, como que foi essa construção. Então, obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui. E, bom, falar de França, a gente sempre imagina uma vida bem tranquila, né, com uma estrutura boa, mas, assim, eu sou nascido, na verdade, nasci na Argélia. Meus pais são médicos, trabalhavam lá, e eu nasci lá e, com 3 anos de idade, voltei para a França. E fui criado lá na Riviera Française, né, um dos melhores lugares do mundo, né, Mônaco, Cannes, Nice. E eu joguei futebol. Joguei praticamente 10 anos futebol, cheguei até na seleção francesa de futebol, sub-15, sub-17. Uau. E por ter talvez pais médicos, não sei, tem um momento que a minha educação não batia com a mentalidade do futebol, né? É um esporte assim que quando você passa para ser da base para profissional, é muita concorrência, é muito difícil. Daí eu fui para o atletismo, corria bem. O professor da escola falou: vem ajudar os colegas, né, para fazer um campeonato. E desde o primeiro ano fui no campeonato francês e terminei nos 4 primeiros sem treinar. Então, a partir daí, eu vi que eu tinha qualidade. E demorou um pouquinho para eu entender que eu ia fazer disso uma carreira, né, uma vida, mas como eu tinha realmente qualidade para isso, foi naturalmente, eu nasci para correr. Já foi, mas quando tu cresceu ali na Riviera Francesa, tu treinava na praia, jogava bola na praia? Como que o era? Ele era no esporte futebol? a vida inteira, a vida inteira. Só para dar um exemplo, né? Eu estava na seleção francesa de futebol, na seleção francesa de escolar de basquete e na seleção francesa de atletismo ao mesmo tempo. Uau. Então, o esporte eu tive bastante, vamos dizer, sucesso, né? A minha inteligência motora era bem desenvolvida, muito jovem. E eu passava meu dia ou de bicicleta, ou correndo, ou jogando bola. E foi um pouco, assim, foi natural. Eu não planejei uma carreira. Cheguei no primeiro campeonato francês, eu fui lá completamente assim, sem pensar nem em entrar na final. Entrei na final e terminei no 4º lugar. Uhum. Aí o treinador falou: não, mas eu não estou treinando você para fazer isso. E aí eu percebi que realmente eu tinha qualidade assim, diferente. Esse 4º lugar que você terminou era em qual categoria? Sub-17 do campeonato francês. Sub-17, campeonato francês. Atletismo? Atletismo, 1.500 metros. 1.500 metros. E todos os meninos treinavam já todos os dias. Eu ia de bicicleta para a escola, eu jogava futebol, corria. Ah, mas você jogava bola, né? Jogava bola, Você muito. tava teu trunfo ali, talvez. E eu queria só ficar com a bola, então eu corria com a bola, não largava, não soltava a bola. Que posição tu jogava? Camisa 10, sempre foi camisa 10. Me lembro de uma vez assim, o treinador chegou e me deu a 8, eu joguei a 8 no chão e fui embora. Era marrento ainda. Era muito marrento. É argelino, né? Igual o Zidane. Aí o Zidane deu uma cabeceada na Copa do Mundo. Normal. Mas tu chegou a jogar com o Zidane? Pegou a mesma época? Não, eu sou de 73, ele de 72. Eu jogava no Nice e jogava no Cannes. Uhum.
E eu super, tipo, pensando que era o melhor do mundo, né? Tinha pegar a seleção francesa de futebol e jogava de 10. Aí eu fui fazer o clássico, né? Nice contra o Cannes. Ele jogava no Cannes. E ele jogou no Sub-17, jogava no Sub-15. E assistindo o jogo, eu me lembro assim de ter visto assim, falei, esse cara é um ET. É mesmo? Não, era absurdamente absurdo. Eu voltei para casa, me lembro e falei, mas você sabe que a senhora sabe que eu me acho o melhor do mundo, mas aquele jogador é diferente. E eu comecei a torcer, aí eu parei um pouco no Sub-17, quando eu parei, eu continuei assistindo o Zidane. E eu sempre pensei que esse cara vai ser o melhor do mundo, não tem como. Só que ele era meio preguiçoso, ele jogava 15, 20 minutos só. Mas o 15, 20 minutos do Zidane vai. Mas o que você acha que é um diferencial dele? Visão de jogo, assim, de tudo? Então, na ficha dele, lá em Cannes, na base, eles tinham uma ficha. E a primeira qualidade do Zidane, adivinha o que era? O que você acha que era? Domínio. Não. Era capacidade de escutar. Bom. A primeira coisa que está escrito na ficha dele. Então, é uma pessoa que soube escutar, recriar o que o treinador pedia e tinha, claro, a qualidade técnica para fazer o que o treinador pedia. Se você vê, todos os grandes jogadores, eles pegam informação antes de receber a bola. Você vê o Messi, os 5 primeiros minutos do jogo, ele gira a cabeça de todos os lados, ele está lendo, está olhando, está mapeando, está fazendo um mapeamento do jogo e aí já sabe o que vai fazer. E o Zidane era um desses. Antes de dominar a bola, ele já tinha a informação. Ele já via o zagueiro chegar para a esquerda, ele ia para a direita, já dominando. Fisicamente ele era diferenciado também? Não, ele era um pouco lento no começo, bem lento. Mas ele trabalhou, sabe, quando ele foi para a Juventus. Quando ele chegou na Juventus, ele começou a treinar mais. Todos os atletas, né? Eu fui atleta olímpico. Tem um momento que a diferença não é o talento, é o trabalho, é a disciplina. É a disciplina do treino. Porque se chega num nível que todo mundo é talentoso. Então tem um momento que faz a diferença, a disciplina. E eu acho também a mentalidade. Né? Realmente acreditar em si mesmo, né? Não esperar os outros te falar que você vai ser o grande campeão. Né? O Zidane é muito simples, ele demorou a ter 22 anos de idade para ser chamado na seleção francesa. É muito tempo. Ele não jogou a base? Na base? Não jogava. Não? Tu jogou eu joguei a base e ele não jogava. Jogou, né? Não jogava. Ele era muito melhor que eu. Mas não era por causa de padrinho, algo assim? Será? Não tem isso? Não sei. Eu acho que na época o pessoal não tinha entendido o futebol do Zidane. Né? E a gente vê isso um pouquinho no Brasil. No Brasil está faltando um pouco de criatividade no meio campo hoje, na seleção principal. Né? Com todo o respeito. Um volante não é um camisa 10. E hoje não existe mais camisa 10. Então são jogadores que são tão diferentes que às vezes o próprio mundo do futebol não entende. Né? E ele teve que lutar para... Sabe que no primeiro jogo do Zidane, da seleção francesa, ele entrou faltando 15 minutos no jogo e a França estava perdendo de 2-0 numa amistosa contra a República Tcheca, em 94. Ele fez 2 golaços, empatou o jogo. No jogo seguinte, ele não foi chamado para a seleção. Ué? Olha como que é. Mas é padrinhamento, então, talvez. Eu acho que... nesse caso deve ser um problema, sim. Talvez ele não tinha um empresário forte, sabe? A gente sabe que isso influi também, né? Mas se pega as imagens de 94, o que ele fez faz um golaço de canhoto, ele nem é canhoto, de 35 metros. Ele dá uma pedalada e chuta do canhoto e bota do outro. Dá para achar? Será o primeiro gol dele na seleção? Na seleção, 94. Consegue achar, Rick? França. França. Vamos bater na hora. Se você achar, fala daí. França, República Tcheca, 94. Gol do Zidane. França vezes República Tcheca, 94. E olha primeiro jogo do Zidane na França. E eu me lembro, a camisa dele, 14. Lembrei do Cruyff, né? Quem que era o 10 na época, será? Você nem me lembro. Nem me lembro. É um que acho que ele marcou 2 gols em 3 minutos. Exatamente. Se achar, põe. Só podia ser Zidane, né? Primeira seleção, entra.
A França perdendo 2-0, faz 2 gols em 3 minutos. E tu acha que a questão de empresário pesa muito no futebol mesmo? Hoje, Não é o melhor, mas o que tá melhor apadrinhado, talvez? eu queria acreditar que não, mas eu acho que pesa. É, Sim. porque eu não vou dizer na básica, eu não cheguei a jogar profissional, mas vários meninos, assim, que eu lembro, assim, que falavam assim, não, ele é muito bom. E de repente o outro subia, ele não. O futebol é um mundo muito estranho, né? Eu pego vai acontecer Vai aqui, ó. aparecer? Olha só. Ó, o Rick lá, de óculos. Olha o primeiro gol. Olha só, esse é o Zidane. Pedalou. Ô, louco, Ó, de canhota. 14, ó, viu? Mas ele deu um drible ali que foi uma puxada para trás, diferente. Ele né? deu uma pedalada e puxou para a perna esquerda, que não é a perna dele. Não, mas antes, quando o cara tentou tirar no carrinho, ele deu um drible diferente. Vamos ver se. Ó, Vamos ele, ver se tinha, vai ter o replay. ele tinha cabelo, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Ó, ele dominou com a parte externa. Olha, já pegou a informação, vai dar uma pedalada. É um brasileiro, né? Driblou com o ombro. Olha só. Nossa. Olha lá. É Zidane. Ó, pedalou. Nem tocou na bola. Ele tocou. Olha, esse aqui foi o jogador. Né? Tem o segundo gol? É de cabeça. Esse foi o primeiro? É, de cabeça. Um gol de cabeça. Ah, mas é oportunismo. Né? É, vamos lá. Eu Vamos sempre, ver. eu sempre tive dificuldade de cabeça. Você vai bem? Você ia bem de cabeça? Eu tenho 1,92 m, então eu sempre fui. Mas posicionava bem, que eu vejo de cabeça é mais Sim. posicionamento. Mas eu pulei quase 2 metros no salto de altura, então eu tenho uma boa impulsão. boa impulsão. Pula igual o Cristiano Ronaldo ou não? Ah, Cristiano Ronaldo é. Esse é o segundo. Então, no meu Instagram, 2,80, eu coloquei uma tá? foto do Pelé, É. que tá a mais de 1,20 m, ó, cabeceado de Nossa. longe, né? No primeiro pau ainda ali, né? É. Encore Zidane. É de novo Zidane. E ele foge todo o estereótipo, né? O Todos. cara alto, mais lento. Aham. Impressionante. Mas é craque. Craque. Futebol, a gente tem que entender uma coisa. Não tem tamanho. Maradona tinha 1,60 m. E aí você falou do Pelé. Você falou que ele pulou em 20. Pelé era um atleta. Eu tive a chance, a dádiva de Deus de conhecer o Pelé, pessoalmente, né? Fomos no Festival de Cannes em 2005, Uhum. junto com o Pepito, Miralha, os assessores dele. E contou bastante história. E ele falava, na época, o 2005, o Ronaldinho Gaúcho fazia chover no Barcelona. Uhum. E ele disse, não, mas o melhor jogador que eu vi na minha vida é o Zidane. Ele falava? Ele falava. O Pelé falava. Mas isso em off, ele nunca Em falou off, publicamente. em né? off, dentro do carro, conversando. Né? Mas ele achava que o melhor jogador que ele viu jogar era o Zidane. É o Zidane. Ele falou. Porque realmente Zidane era um jogador assim completamente diferente de tudo que ele viu. Para mim, eu desconcordo, né? Eu não concordo. Quem que você Eu acha? discordo, né? Você viu jogar? Que eu vi jogar, eu não sei se é o Zico, mas o Zico realmente me... Nossa. Eu acho o Zico um cracaço. Eu Eu acho acho que ele que- não tem o reconhecimento que merece, sabia? Porque eu acho que, assim, hoje nós estamos no... A gente tá falando Instagram, TikTok, tudo rápido, mas quem viu o Zico jogar, ele só não ganhou a Copa do Mundo, mas o que ele fez é muito mais que Maradona. Eu vi jogo completo já dele. Vi a Copa do Mundo de 82 completa. Sim, E vi vários jogos Que dele você no achou? Flamengo. E muita bola. muita coisa. Eu acho que o preconceito que tem com ele é por não ter ganho Copa. Sim. Primeiro por ter o Pelé, Sim. né, ofuscou, né? O começo de carreira ali, o Pelé estava terminando e estava começando. E por outro lado, a Copa pesou muito. Principalmente 82, acho que é um marco ali. Sim, em 86 ele tá machucado, Ele perdeu o pênalti. perdeu o ainda. pênalti contra a França, né? Mas Zico foi excepcional, mas Ronaldo Fenômeno, para mim, eu colocaria ele na frente de... Nunca bateu uma pelada com o Fenômeno? Não, nunca. Não? Nunca.
né? Eu nem sei se eu teria coragem de entrar numa pelada com o Ronaldo. Mesmo gordinho, né? Mas o Godinho, não, quando ele jogou no Corinthians, gente, ele tava com 120 quilos e fazia gol todo dia. Né, eu vi até um vídeo, ele tava maior que tá agora. E tava jogando uma peladinha assim, incrível. O Ronaldo fenômeno, é um fenômeno. 50 centímetros de campo, assim, ele tirava um, tirava outro. E o Zidane jogou no Real Madrid com ele. E o Zidane falou que, na verdade, ele não dava passe bonito pro Ronaldo. E o Ronaldo que inventava um espaço para ele fazer o passe. Ele disse que o Ronaldo que criava os espaços para ele. O Ronaldo fenômeno. Não vai existir um outro 9 igual ao Ronaldo. Não. Eu acho que não. É diferenciado. Hoje eu sofro um pouquinho falando, Richarlison, o melhor 9. Nada contra, né? Nada contra, é um bom jogador, mas eu acho que é muito diferente. Eu acho que o Brasil está se perdendo um pouquinho, né? Na base, os clubes estão formando muitos jogadores para vender para a Europa e está esquecendo o futebol brasileiro, está esquecendo, está perdendo a essência. Eu acredito nisso. E assim, se eu teria que mudar uma coisa no futebol hoje e falar para os clubes parar de querer formar jogador para vender para a Europa. Mas será que isso não vai mudar agora com as SAFs? Vai ter uma estrutura diferente, ter não jogador, sei. que nem Flamengo já está com um grupo aí já há 6 anos. Mas SAF é uma coisa. Outra coisa é você mudar a mentalidade empresarial. Não é porque você mudou o estatuto do clube, ou vamos dizer, as linhas jurídicas do clube, mas se você não muda os mecanismos de um diretor de futebol que contrata os jogadores do amiguinho empresário dele, todos esses mecanismos que tem que parar. Então, você não acha que é algo conjuntural? O tamanho do clube, o que ele fatura, tem uma discrepância enorme com a Europa que faz com que ele não consiga segurar o jogador? Você acha que é algo tem cultural disso. mesmo? Tem disso, mas é cultural. Por exemplo, se fala para qualquer jogador no Brasil, se ele quer jogar no Brasil ou na Europa, ele vai querer jogar na Europa. Por quê? Porque é o campeonato que desenvolve assim mundialmente mais interesse. Você não acha que é dinheiro, talvez? Claro, dinheiro. Porque se for tirar a diferença do euro em relação ao real, colocar o real vale um euro. Sim. Vamos equiparar ali. Nós temos o Flamengo faturando mais de 1 bi de reais. Seria mais de 1 bi de euros, que é o que os grandes lá estão faturando quase. Real Madrid, os gigantes, na verdade. Com um orçamento desse tamanho, você acha que não seria um diferencial em montar times muito mais estruturados, talvez, que no Brasil? Não seja só, talvez, a cultura? Não é só a cultura, é o dinheiro, claro. O Flamengo tem um time galáctico, né? Uhum. O Palmeiras está montando um time galáctico também, né? E uma outra, vamos dizer, um outro caminho. O Palmeiras está segurando o treinador, está segurando os jogadores. Muitos poucos clubes conseguem fazer isso. Uhum. Por quê? Porque o jogador recebe uma oferta assim de muito dinheiro e vai embora. Vai embora. Agora, o amor da camisa, como tinha nos anos 80. Assim, isso não existe. Não existe mais. Hoje a gente está num futebol que se virou um negócio, um business, né? Cada jogador é uma pequena empresa. Né? Falando sobre dinheiro, tu virou atleta olímpico. Uhum. Para quem jogou na base da seleção, teve a oportunidade de jogar com os melhores da tua época ali, né? Sim. Tu olhando para trás, tu não se arrepende talvez de não ter seguido a carreira no futebol? Com certeza. É óbvio. Eu nem sei por que eu parei o futebol. Realmente, visto o nível que eu tive físico, né, e de futebol, ia ser profissional, né, sem problema. Mas o atletismo ele me atraiu pelos valores que ele tem. Né? Você comentou até dos valores do futebol que entrou em conflito. Quais são os valores? Valores do atletismo, né? Do esporte olímpico, né? A coragem, a perseverança, a vontade. Tudo isso me formou como homem e eu não me arrependo desse lado, não me arrependo das minhas escolhas. Né? Hoje o futebol
a gente tenta, como empresário, desenvolver os valores dos meninos, mas é muito difícil. Né? Eu me lembro do menino que entrou no Santos, lá, e na época o treinador do profissional do Santos chamou ele para treinar com o profissional. Aí tinha a Sport TV lá e começou a fazer uma reportagem sobre o menino. Eu não vou citar nome, tá? Uhum. E aí eu vejo meu jogador lá no Sport TV. Eu falei, uai, o que ele tá fazendo aqui? Uhum. Ele não estava despreparado para isso. O que aconteceu? O treinador do Santos levou ele para 2 jogos, ficou no banco. Imagina, você jogou no Santos, 18 anos, você está no banco, jogando na Série A do Brasileirão. Aí o menino começou a querer fazer tatuagem, a fazer isso, a fazer lá, e esqueceu de jogar futebol. Achou que tinha chegado lá. E não deu em nada. Então, assim, o mundo do futebol ele é muito fácil de contaminar e ele não desenvolve valores. A primeira coisa que a pessoa pensa é que ser jogador para ficar rico. Né? Sim. E os valores, eles têm que vir antes, né, do resultado. Na verdade, o que teria que ser, né? Na educação? O teu trabalho vai ser o resultado financeiro do que você vai ganhar. Uhum. E não o contrário. Você não pode mirar o dinheiro antes de trabalhar. Sim. Ninguém vai trabalhar de manhã e vai, eu quero o dinheiro, mas hoje não vou fazer nada. Você citou o jogador agora, qual que era o jogador que você falou? Agora do Santos? Eu não vou falar nome, não. Ah, eu entendi que você tinha falado. Não, o menino. Não, não O vou falar menino? nome. É o menino que tá na minha empresa. Ah, tá. Não, eu entendi que você tinha falado o nome, não tinha, e eu achei que não tinha Infelizmente, entendido. não prefiro não falar, porque as pessoas são suscetíveis, né? Não aceitam a verdade. Mas se tu tivesse continuado no futebol, você chegou a fazer essa projeção? Você acha que teria feito uma Seleção carreira legal? processo. Teria jogado. Seleção. Teria sido campeão do Com mundo. certeza. É mesmo? Eu tenho certeza disso. Mas você ia jogar um pouquinho mais recuado, caso do Zidane, Ia ser talvez? volante. Ia né? volante. Yaya Touré. Meu estilo de jogo ia ser Yaya Touré, um volante que sai com a bola. Pô, mas ele foi um baita jogador. Você acha que ia Não, jogar mais? Eu ia ser um baita jogador. Fui camisa 10 da seleção. Assim, eu acho. E depois que eu... Porque, assim... É que não, tem No- muita variável, né? Mas é legal essa ideia, Não, porque não, poderia ter uma... Não, mas fisicamente eu fui um dos melhores do mundo. Então, eu fui o único branco, né, vamos dizer, Aham. a ganhar dos quenianos, dos marroquinos, dos africanos. Imagina jogando bola. É, Ia Tem diferença. ser delicioso para mim jogar bola, porque me chamavam de 3 pulmões. Então, segundo tempo, sempre crescia muito. mas tu tem 1,91, né? Uhum. Tu tinha uma habilidade assim com a bola? Camisa 10. Camisa 10. Sempre fui. E tinha uma habilidade com as duas pernas, era... Se eu vou te contar uma história. Eu jogava num time pequeno, com 12 para 13 anos, antes de ir para Cagnes-sur-Mer, depois para Nice. Aham. E quando tinha uma falta perto da grande área, os meninos do meu time eles gritavam como se fosse pênalti. Eu acertava 9 de 10. Colocava na gaveta. Eu tinha uma habilidade para bater falta. Mas era treino também ou não? Treino. Treino. Chegava antes do treino, né? Treinava. Depois do treino, eu treinava. Aí, meus pais tinham uma casa pequena e tinha uma árvore, mais ou menos assim, do tamanho de um ser humano, de 1,80 m. Eu fazia 2 gavetas no muro, Aham. ficava do outro lado da árvore e servia de barreira e eu chutava na gaveta. Chutava o dia inteiro, mas minha mãe não aguentava mais. Tum, tum. O esporte é repetir movimentos. Na verdade, o esporte tua como se fala, habilidade para repetir um movimento em alta velocidade e várias vezes, Uhum. mesmo com cansaço. Exaustão. Virar uma máquina. Quem é muito bom nisso é o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo repetiu os movimentos, repetiu. E que se cuida ainda, né? Eu vi um repórter uma vez falando com o Pelé, você citou o Pelé naquela hora, e falaram assim, o futebol da tua época era diferente, né? Era um futebol mais clássico, era mais lento, transição. Hoje em dia, talvez você não tivesse o mesmo destaque. E falou, não, esse é um erro. Eu teria um destaque muito maior. Porque na minha época, depois que veio a falta ali, né? A questão do cartão. Então, tinha falta, mas não tinha o cartão.
não tinha mesmo tipo de preparação física e tática. E, por outro lado, nós não tínhamos o mesmo nível de comprometimento. Tá? Jogadores que trabalhavam fora e depois jogavam, Claro. né? E assim por diante. Se fosse hoje em dia, eu me destacaria muito mais, porque eu teria todo um apoio, uma retaguarda para conseguir treinar mais e tal. Tu conhecendo o Pelé, o nível de disciplina e comprometimento dele é altíssimo mesmo, para ele ter sido talvez aí o melhor do mundo, na minha opinião? Vou responder de uma forma prática. Eu estava no Festival de Cannes com o Pelé, Aham. e sempre tem um argentino que vinha e que falava Maradona é o melhor do mundo. Sempre, tira sempre, sarro. sempre. Onde tinha o Pelé, tinha um argentino. E aí, uma vez, eu falei, posso responder? Pode. Aí eu falei, tá certo, Maradona foi o melhor jogador do mundo, de todos os tempos. Aí todo mundo gelou, né? Tipo, o que o Nadia tá falando. Falei, do futebol que o Pelé inventou. Então, para responder na tua pergunta, o Pelé, ele simplesmente inventou a profissão de jogador profissional. Ele foi profissional, ele foi um atleta, ele foi um artilheiro, ele foi um meio-campo. Ele começou o caminho junto com o Juan Figuer, que foi o primeiro grande empresário, que também inventou a profissão de empresário de futebol, a ir para os Estados Unidos e a vender a imagem e a marca dele. Então, o Pelé tem que saber. Você já viu a chuteira que o Pelé utilizava para jogar? No começo da carreira, eu vi. Gente, era Uma bota, né? uma bota assim, de 1 quilo de cada pé. Então, assim, imagina o Pelé na época, com o material de hoje. Ia ser. O Pelé não tem. O Pelé é eterno, como diz o filme, e ele também é universal. Assim, o Pelé não. Ele vai continuar. Você vê todos os movimentos que o Pelé faz existem no futebol hoje. Então, não estou falando que ele que inventou, mas ele padronizou. Né? O Garrincha, por exemplo, driblava muito, talvez muito melhor que o Pelé. Só que o Pelé fazia tudo bem. Era completo. Né? Completo. É um atleta. E ele treinava. E na época, né, do Brasil, a seleção ia lá e treinava de forma militar, né? Então, assim, o treinamento era um treinamento de militar. Então, Ele treinava luta também, né? Treinava. Ter autodefesa. Sim. Falando ali sobre o atletismo, tu comentou sobre que se arrepende, né? Uhum. Mas eu acho que ele talvez tenha te agregado bastante, assim, ao longo do tempo. Participou de uma Olimpíada. Sim. Conseguiu ganhar dinheiro com o esporte ou não? Ele Então, só te abriu portas? Então, o atletismo na Europa é um esporte que é muito reconhecido. Tem patrocinadores, tem apoio. Então, realmente, eu ganhei dinheiro. Né? Mas são os 20 melhores do mundo ganham dinheiro. O resto morre de fome. É mesmo. Só tem aquela bolsa do governo, né? Bolsa do governo. Você entra no exército, às vezes, ele te ajuda. Mas, realmente, eu fui, né, uma figura do atletismo francês, europeu e mundial. E a partir daí eu comecei a ter também eu tive uma luta no atletismo, porque no final dos anos 90 teve muitas coisas que aconteceram com o doping. E eu lutei contra o doping, né? Isso me valeu bastante problemas. Lembre, gente, que quando vocês lutam contra a verdade, para a verdade, né? Contra o sistema, é complicado. Né? E eu falei ao vivo na televisão, numa corrida, um domingo à tarde, imagina, na Globo, domingo à tarde, ao vivo. Uhum. E eu ganho uma competição na frente dos quenianos e tudo, e a primeira coisa que eu digo, eu falo, eu compete com água mineral. Então, não falei nada, mas eu falei tudo. E aí, a partir daí, me valeu bastante problemas. Começou a ser caçado? Assim? Caçado, um pouco colocado do lado, né? E porque, né? Mas porque existe o doping? Ele é muito válido no atletismo? Por mais que tenha... Como que é a entidade? É FIBA, não? O antidoping, né? Não sei como se chama, mas a IDSAF, que a Federação Internacional, ela tenta lutar contra isso, mas eu não sei até qual ponto ela luta, porque em 2016 explodiu o escândalo da Federação de Atletismo, onde o próprio presidente da Federação de Atletismo Internacional e
a Federação Russa, eu acho, teve um escândalo Esse terrível. da antes Rússia eu lembro, né? Então, e aí, o que a televisão francesa fez? Veio me entrevistar, porque o que eu falava 20 anos atrás foi concretizado. Então, eu estava certo, eu vi tudo, né? Eu vivi isso. Só que tem um momento que... Você conhece a história da mentira e da verdade? Não, Posso contar? claro. Então, a mentira e a verdade estavam lá na praça do vilarejo e tal, e estavam conversando. E a mentira falou, não, o tempo tá bonito hoje, né? A verdade olhou, tava sol. Falou, não é verdade, tá sol, né? Aí a mentira falou, não, mas sabe, tem um rio lá do lado do vilarejo, tem um rio que é gostoso de se banhar, assim, de ir lá nadar. Aí a verdade falou, é verdade, eu já fui lá. Ah, vamos lá. E foram lá nadar. Aí tiraram as roupas e foram lá nadar. De repente a mentira pegou a roupa da verdade e saiu correndo. Aí a verdade saiu, correu atrás, né? Chegou na praça da cidade e a mentira estava sentada assim, com a roupa da verdade, assim, olhando assim, com um sorriso meio irônico. E a verdade pelada, né? Nua e crua. Aí todo mundo chegou e falou, o que você está fazendo aqui? Sai daqui, pô, pelado no meio da cidade, tem criança aqui e tal. E tem uma pessoa que tinha visto tudo isso, chegou e pegou a roupa da mentira e entregou para a roupa da verdade, né? Para ela não ficar nua. Vou te ajudar, coloca essa aqui. E aí a verdade pegou, jogou no chão e falou, não veste a roupa da mentira. Né? E aí a moral da história é que muitas mentiras vestem a roupa da verdade, só que a verdade ela é nua e crua, ela desagrada as pessoas. Uhum. Ela teve que se retirar. E eu me retirei. Não fiquei lá. Eu lutei 2, 3 anos quando eu vi que o sistema ele não queria reconhecer o flagrante, né? Uhum. Eu acho que eu sou visionário, eu estava um pouco, eu antecipei um pouquinho, eu estava à frente. Eu me retirei. Mas isso te prejudicou? Prejudicou, claro. E eu, por exemplo, eu acho que eu nasci para ser campeão mundial, né, em atletismo. Eu nunca ganhei. Deve ter perdido uns milhões por aí, né? Mas tu teve a chance de se dopar, talvez. Sim, me E ofereceram. nunca aceitou. Não. Lembra na Bíblia, né? Na oração do Pai Nosso, e não nos deixe cair em tentação, né? Então a tentação ela chegou, a pessoa me chamou, estava no Marrocos treinando, e falou: não, vem, você vai ficar no hospital uma semana, não precisa nem treinar, depois é só alegria. Uhum. Aí eu falei: não, obrigado. A partir daí, continuei um ano, depois eu falei: eu vou parar, porque o que o povo quer é ir no estádio é se divertir. Sim. Porque a diversão, o palhaço, somos nós, os atletas, né? Então você vai se dopar, acabar com sua vida de saúde, né? Só porque você quer ser um grande atleta? Não. Eu já era um grande atleta, eu já tinha feito tudo, falei, não, agora eu vou parar, já cheguei no meu máximo. Mas tu acha que hoje em dia, mesmo com a tecnologia aumentando, tu acha que o doping ele tá em 90% talvez das categorias? Uns 70%. Né? 70%, 80% dos atletas, para mim, hoje... É que você tem que entender, a tecnologia ela sempre está um passo na frente do antidoping. Então, o antidoping sempre está correndo atrás das novas tecnologias. Então, às vezes, tem um que cai, outro que cai, mas hoje o doping é um gene genético. Não dá para pegar. Ele age direto na genética do atleta. Mas, generalizando, os grandes atletas, Michael Phelps. É difícil saber, né? Eu fui atleta, eu não sei do Phelps, eu não sei do Bolt. Pensa, 9,58. Os 10 melhores do mundo do 100 metros, todos foram pegos por doping, menos o Bolt, que está muito na frente dos outros. Não, assim, eu não... Pode ser um... Eu estou falando assim, o atleta como o Phelps, como o Bolt, são atletas fora do comum. Né? Como eu fui um atleta fora do comum, os melhores do mundo. Só que uns se dopam e outros não se dopam. Uhum. Aí o fora do comum que utiliza um doping, ele se torna uma lenda. Entendi.
E assim que eu sou a favor das federações falar que pode se dopar, porque é uma hipocrisia tudo isso. Pode se dopar. Daí coloca um limite no doping. Não, nem limite. Se quer morrer, morre. O Pantani morreu. O Pantani, o ciclista, morreu dentro da água. Os caras acharam cocaína, acharam EPO dentro do sangue, acharam um monte de coisa. Né? Então, Tem um limite, né? Tu disputou Atlanta e Sydney. Sydney não chegou aí. não, eu me machuquei. Atlanta chegou a brigar por medalha? Chegou bem? Não, porque era a minha primeira... eu cheguei na semifinal só. Na Não semi? passei na final. Mas é assim, uma coisa que o esporte te ensina, e é uma coisa que isso é assim, as pessoas elas recusam. Na verdade, é por ignorância, todos nós. Na verdade, você só aprende a ganhar na derrota. Olha o que eu estou falando. Uhum. Na verdade, você constrói sua vitória na hora que você é derrotado. Porque se você ganha, vamos dizer que você ganha, o que você faz? Depois de uma vitória. Qualquer atleta, ele sai, ele vai jantar, vai festejar, vai ficar feliz. Mas ninguém se coloca em questão depois de uma vitória. Agora, depois de uma derrota, o que você faz? Você fica em casa, você não quer atender ninguém, você fica pé da vida, você começa a falar, aonde é que eu errei? Você começa a olhar aqui, lá, tá? Então, e naquele momento que você tem uma oportunidade de se tornar um vencedor. Aliás, os maiores vencedores da vida, e em tudo, né? Não só no esporte, são pessoas que passaram para bastante adversidades. Ninguém chega lá no top do mundo sem a derrota. Né? E sem sofrer, sem sacrifício, sem... Chegar na ponta é sofrido, né? É sofrido, é sacrifício. Como que você vai ganhar? Né? A pessoa quer ganhar o reino do céu, vamos dizer, na religião, sem fazer nada. Porque não é só o bem, não é só não fazer o mal, é também deixar de fazer o bem que você pode fazer. Uhum. Então, um atleta, não é só treinar, é tudo. E na hora de acordar, e na hora de se comportar com os outros, você se torna um atleta na sua atitude, uma atitude existencial. Você vê, desde pequeno, hoje eu trabalho com atletas, você vê o atleta que vai virar jogador. Porque ele já sabe que ele vai ser jogador. É uma atitude existencial, uma atitude no dia a dia. É uma outra mentalidade. É um menino que chega lá, que acha que já é o Ronaldinho, que faz tatuagem com 16 anos só porque assinou um pequeno contrato profissional. Já quer um iPhone, já quer isso, já quer lá. O Luan do Corinthians. Pegaram ele agora, né? Mas o Luan, tadinho, o Luan, ele não tá... E que, na verdade, esse mundo do futebol, aqui no Brasil, e também na Europa, ele não te prepara para essa... É um mundo violento. Então, o Luan chegou, sonhava, ele era uma criança com cabeça boa, sonhou de ser um grande jogador. Aí chega lá, ganha milhões, ninguém preparou ele. Acabou. Isso é um assunto que ninguém... Eu acho que as empresas de futebol têm que começar a fazer a gestão de carreira, a orientar os meninos e assinar contrato disso. Porque o menino, ele é bem simpático, todo mundo é simpático, mas na hora que ganha dinheiro não quer mais saber de nada. Parece que o cara virou o presidente da República. Aí ele não escuta mais. Não adianta. Ele vai embora. Né? Vai embora. Perde o menino. Perde tudo. Nadir, o papo tá bom. Vai ser a primeira vez, não fizemos isso ainda, né, Rick? Eu vou congelar o papo, né? Nós vamos soltar esse podcast e nós vamos fazer a segunda parte. Vai ter a parte 1 e daí entra a parte 2, que daí traz a parte do pós-carreira. Quero ouvir bastante isso. Né? Até citei aqui, tu fui cônsul da França. Quero saber como que você veio parar no Brasil também, né? Muito diferente. Sim. E vai ter a parte, essa é a parte 1, nós vamos fazer a parte 2. Primeiramente, um prazer imenso. Obrigado por estar aqui, topar, conversar. Sim. Um papo muito construtivo mesmo. Que legal. Pessoal, obrigado pela audiência. Vai ter a parte 2, nós vamos soltar. Então, soltamos agora. Depois, na outra semana, vem a parte 2. Papo muito bom e vindo agora por um papo aí mais de
mercado, um papo mais de empreendedorismo. Fique com Deus, um bom final de semana. Até mais, Nadir. Obrigado. Bye! Bye, bye.